Você sabia que o salto alto foi criado pelo rei da França, Luís XV, que queria ser mais alto que seus 1,60 metros de altura? Como a França era lançadora de tendências, a moda se espalhou por toda a Europa e virou símbolo de status. Mas hoje, quem mais usa o salto alto no mundo são as mulheres. Segundo pesquisas, e mesmo sabendo disso, nosso entrevistado de hoje vem nos mostrar além das pesquisas. Qual que é o tema de hoje, Vi? O homem de salto alto, o primeiro homem apresentador a usar salto alto. E antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal para se inscrever, deixar o seu like, acompanhar as nossas redes sociais, o Spotify, para que nós possamos distribuir esse conteúdo para o máximo de pessoas. O nosso convidado de hoje é empresário, comunicador, publicitário, produtor, executivo e palestrante. Em 2012, criou o primeiro jornal semanal do país chamado The One, que logo tornou-se um programa de TV de sucesso absoluto em todo o Brasil, sendo eleito pelo público em geral uma mistura de Clodovil e Hebe Camargo, ensinando as mulheres a andar de salto alto nos programas de TV. Seu programa já foi exibido e já teve pautas em diversas emissoras, como SBT, Band, TV Campinas e Região, TV Mantiqueira, TV Aberta São Paulo, entre outras. Seja muito bem-vindo, Paulo Fonseca, aqui no Compartilha Cast. Obrigado. Muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer. Eu sou grato. Um prazer conhecer você hoje aqui. Só pôr no silencioso, porque é uma falta de respeito com o convidado, né? E com os entrevistados, a gente deixar ligado. Pronto. Muito obrigado. Bom, como o seu currículo aqui, a gente acabou de falar, né? O seu currículo é muito extenso. Então, eu gostaria, né, de saber, de você poder contar pra gente um pouco da sua história, como que começou toda essa sua ideia, né? E saber quando que você decidiu dar esse passo aí para ser o homem apresentador de salto alto. Eu venho da área comercial há 25 anos, sou do interior de Barretos. Mudei para São Paulo aos 18. Por questão de cidade interior, nada a ver com a minha sexualidade, porque todo mundo me pergunta, então já estou me antecipando de explicar que não foi devido a isso. Interior geralmente é aquela vida, né? Você vai seguir trabalhando aquilo, é igual funcionário público, você entra e fica ali até morrer. E eu não sou esse perfil de pessoa, nunca fui. Desde pequeno sempre fui muito independente. A minha família, meus pais me ensinaram a ser independente, né? Por N fatos, tanto a parte famílias, por dificuldade, a gente nunca sabe. E aí mudei para São Paulo aos 18 anos e comecei a trabalhar com Barça, enciclopédia. Porque eu sempre gostei muito de ler. Livros para mim, conhecimento sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo, sempre foi muito assim. Falei, tá aí, eu vou vender Barça. Nem imaginava ser comunicador, nada. Trabalhei com a Barça por 6, 7 meses. Com 8 meses fui convidado a Ecatu Hartford Seguros, que é uma das maiores seguradoras a nível mundial, né? É ela que produz os planos que você vê em bancos. Os bancos têm hoje uns próprios, mas eles geralmente compram dessas seguradoras grandes. Falei, tá aí, eu vou trabalhar com um plano de aposentadoria, né? E seguros. Me especializei, fiz a Funenseg, né? Tenho a minha SUSEP até hoje, se eu quiser vender, eu ainda posso vender até hoje. Que legal. E fiquei uns 10 anos nessa área, sempre na área de vendas. Depois disso, passei para a Mão Geral Seguros, que foi uma fusão deles, também uma das maiores multinacionais a nível Brasil, de seguros e plano de aposentadoria. E fiquei nessa área um belo tempo, passados mais uns anos. Cansei de ficar nesse segmento, já tinha uma carteira de clientes. Falei, eu vou buscar uma coisa diferente. Fui trabalhar na Qualicorp. Na época não era a potência que é hoje, já era uma potência, mas não tão grande quanto é hoje. Comecei a vender. Aí, todo o salário que eu já tinha, né? Aí eu já estava em cargos mais altos, comecei a trabalhar com um registro de carteira de R$400 na época, eu lembro direitinho disso. Foi a única vez que eu tive minha carteira assinada com salário. Só que sempre fui autônomo, né? Gostei muito, sempre gostei de ser livre, assim. Fiquei na Qualicorp por 1 ano e meio, aí já ganhando vários prêmios, como melhor consultor e vendedor do país, a nível Brasil. Chegou um tempo eu cansei, falei, já cansei dessa área. Fui trabalhar na Equifax, que é uma empresa de software. Sim. Monstruosa também, estava na época em 28 países, hoje deve estar em muito mais. É uma meio que concorrente do Serasa, Sim. entre aspas. Não é, mas eles falam que é, né? Falei, tá aí, vou para a área de tecnologia. Fiquei mais um tempo,
2008 veio a primeira crise econômica mundial. Acho que foi em 2008, se eu não me engano. Foi 2008. E eu já tinha um salário alto, eu já tinha uma boa renda. Eu com 30 e poucos anos já estava com meu apartamento comprado, meus carros. Por quê? Nesse período todo, o que eu queria era só trabalhar. Eu não tinha o que as pessoas têm hoje. Baladinha, final de semana, sexta-feira, vamos pro bar. Isso na minha vida não existia. Era cliente de segunda a segunda. Porque eu tinha as minhas metas pessoais. Eu queria meus carros importados, eu queria minha casa. E eu tinha que trabalhar, né? Aí vim pra cá. As minhas tias moram aqui. Irmãs da minha mãe, nunca dependi de parente. Eu quis vir pra fazer a minha vida mesmo. E nisso, nesse percalço todo, saí de um relacionamento, saí sem nada, perdi tudo, comecei de novo, né? Então tem toda essa parte que eu não conto, porque senão, que é bem longa e tal. Fui ficar nesse segmento. Quando a crise veio, eu falei, tá aí, o que eu vou fazer agora? Porque os maiores cargos foram demitidos, todos, não só eu. Todos que tinham um X a mais de valor, as empresas demitiram e colocaram estagiários. Então, na época, vamos supor, era R$ 1.500 por 12 horas, então saía muito mais barato do que eu, que tinha um salário, vamos supor, de 15 mil, que era bem, bem alto. E aí eu falei, agora eu tenho que me virar, o que eu vou fazer? E eu sempre tive esse dom da comunicação. Hoje eu entendo mais isso, né? Eu sempre gostei muito de falar. Eu sou muito falante. E aí eu falei, tá aí, eu vou direcionar toda essa vibração, energia para fazer alguma coisa na televisão. Eu sempre tive esse dom de criar desde pequeno, né? De fazer a parte de produção, de tudo isso. E aí conheci o meu marido, que é meu sócio. Estamos juntos há 14 anos. Ele saiu da área de auditor fiscal para vir para o meu sonho. Falou, tá aí, vamos criar um produto voltado para o público GLS de alto padrão e para a mulher. Porque eu fui criado pela minha mãe e pelos meus avós maternos. Então, eu tive muito essa figura feminina. Muito firme, muito presente ali. E eu falei, tá aí, como é que eu faço para homenageá-las? Até então, não tinha nada do salto. Como nesse inteirinho eu fui modelo, quando eu era bem mais novo, e depois fiz muita revista, muita capa. E aí, com 18 anos, eu tenho 1,75 m, não pegava passarela mais. Falei, tá aí, então eu vou fazer o quê? Só que eu tinha essa coisa da moda, eu sempre gostei muito. E eu sempre fui muito chato com roupa. Não é porque você é homem que você tem que se vestir como... né? É porque a moda agora é calça larga caindo. Não, eu não vou seguir a moda. Eu vou seguir uma coisa mais alinhada, porque eu tinha essa base em casa. Sim. Né? O meu pai, até hoje, ele se veste tudo muito alinhado, o terno muito justinho. Né? Eu sou filho de italiano com português, então eu cresci tendo isso. E a minha mãe sempre foi muito vaidosa, sempre com salto alto. Então eu cresci vendo isso. Unha vermelha, batom vermelho e o sapato escarpão vermelho. Sempre. E naquela época, pensa, né? Sim. Pintavam ela de tudo quanto é jeito e ela não estava nem aí. Então, eu tive esse lado muito presente na minha vida. Falei, tá, vou montar alguma coisa para o público GLS, de alto padrão, né? Alto padrão que eu falo não é social, é o cultural, né? E para mulher. E todo mundo foi contra. Todo mundo, até o meu advogado na época foi contra. Porque aí eu falei que eu ia usar o salto alto. Não vai dar certo, mas o contra deles era não de não ser legal, mas a coisa do virar pejorativo, vão te humilhar, vão falar. Eu falei, eu não estou preocupado. Porque eu fazendo o certo ou não, sempre haverá alguém que vai discriminar, que vai falar. Não existe. Né? Ninguém joga pedra em árvore seca. Jogam pedra em árvore que dá fruto. Eu falei, então eu não estou preocupado. Eu tenho que agradar a mim, não aos outros. Sim. E se eu fizer isso bem feito, energeticamente, isso vai chegar a outras pessoas, positivamente. E tá tudo certo. E fiz. Na época eu não sabia de televisão nada, aprendemos na marra, né? Aí tem toda uma história que eu conto no meu livro, fomos roubados, eu tive golpe com sócio, com produtora. Só que hoje eu entendo nesses 10 anos de televisão. Eu tive que passar por todo esse sofrimento para hoje eu ter a base que eu tenho. A base que eu falo é empresarial mesmo. Claro. A gente às vezes só aprende nessas... De produzir, de tudo isso. Por hoje ninguém passa a perna mais em mim. Sim. Porque eu aprendi na marra como fazer. E começamos. Quando eu coloquei o salto alto foi um boom. E aí começamos com a TV e surgiu a coisa do salto alto. Por quê? Eu falo muito para as minhas amigas todas. Falo, a mulher, ao mesmo tempo que é um bicho maravilhoso, é um bicho tinhoso. Porque quando ela quer, ela consegue. E por que não usa isso para um bem?
Não, usa para competir com a outra, porque isso vem de crença, Sim. né? Tem tudo isso. Sim. E aí eu falei, não, tá aí, eu vou usar um salto alto para homenagear a minha mãe em primeiro lugar e as mulheres. Porque a mulher tem essa força, ela consegue ser pai, mãe, tudo. O homem não. Não falando mal da figura masculina. Mas o homem, ele é criado pelas mães, pelas mulheres, para ser aquilo. Para servir, né? Só para... Não, para ser o que Provedor traz... ali, o provedor, da o renda, que... né? Isso é um erro tremendo. Sim. Tanto que hoje as mulheres estão com a parte do empreendedorismo para impor isso. Né? Tem coisas que eu acho positivas e tem coisas que eu acho que não é legal. Eu acho que nada com imposição flui. E hoje as mulheres estão entendendo mais isso, que elas podem ter o mesmo espaço, que eu acho certo, do homem, ou ganhando até mais, eu acho louvável, porque o homem não tem essa sensibilidade. Ele sabe fazer aquilo. Você pediu para o homem fazer duas coisas, ele não Ele faz. vai fazer primeiro a primeira, depois Ele faz a exatamente. segunda. Eu por não, vez, nós é. e mulher, a gente que eu falo gay, né, nós homossexuais, a gente faz tudo, cama, mesa e banho, amor. A gente fuma, mexe com a comida, lava a roupa e ainda mexe com a... Sabe assim? Então, nós temos esse lado, né? Eu não deixo de ser homem. E aí, por que eu coloquei o salto? Por eu ser gay? Não. Pela questão de mostrar para as pessoas que eu posso usar o que eu quiser, que não muda a minha essência, o meu caráter. Né? Caráter, que eu falo, não é de ser santo, é caráter de honestidade, de não roubar as pessoas, de não passar a perna, de não fazer o jeitinho brasileiro. Princípios. Né? Que todo mundo, geralmente, infelizmente, muita gente faz, né? E tá tudo certo também, eu acho que cada um No seu faz, processo, né? Exatamente. E a coisa começou a tomar uma proporção muito positiva. E o curioso é que eu caí na graça também do público hétero. Era um programa voltado ao público GLS e à mulher. E hoje o público hétero gosta muito. Então eu consegui fazer esse trabalho. Levando de uma forma leve, a gente começou com o The One, uma TV que eu estou aqui em São Paulo há 10 anos, eu não abro mão dela. Mesmo fazendo outras maiores que eu já tinha feito, como Band e outras, mas eu não abro mão porque foi aí que me abriu as portas. E o curioso é que quando a gente começou, todas fecharam as portas para mim. Desculpe, o termo peito e bunda pode. Um homem de terno com salto ofende, era ofensivo. Quantas coisas mudaram nesse tempo, né, Paulo? Eu acho que não mudou, Vi. Eu acho que hoje tem a tolerância diferente. Porque por questões de leis, por questão legal, então hoje você não pode discriminar. Eu acho isso bárbaro. E eu coloquei o salto justamente por isso, porque eu passei todo esse bullying na minha vida, na minha infância. Até hoje tem hora que eu passo. Vou falar que eu não saio com salto e não tem gente que me olha torto? Tem. Só que aí é o teu intelecto, né? Você começa a trabalhar e já não se atenta mais a isso. Mas tem, né? Eu sou muito bem aceito. Mas sempre tem sempre vai ter alguém que vai rir ou virar chacota, porque você é espelho, né? Você mostra pro outro que o outro é. Então, tem gente que gosta e tem gente que incomoda. E tá tudo certo. Sim. Eu acho que é essa linha. Eu acho que é por aí. Infelizmente, a gente vive num mundo preconceituoso e estamos aqui tendo vozes para que a gente consiga fazer essa grande transformação. Eu acho que as pessoas têm que ser mais leves, sabe? Elas não estão entendendo o que é leveza. Eu falo pra você ver, hoje o meu dia, eu tava contando aqui antes pra elas, foi um tereco-teco, eu tô todo descabelado, porque eu saí de manhã, fui pra Pirituba. Não é nem essa, é que eu gosto de me vestir bem pra onde eu tô indo. É uma questão de carinho, não é nem vaidade. Tanto que eu cheguei aqui de chinelo, porque eu vim de Uber, por causa de carro, e vai pro Morumbi e volta, e aí eu tinha que gravar e tal. Mas é questão de carinho isso, porque eu aprendi isso de pai e mãe. A minha avó materna sempre falava, ela fala, independente da sua casa ser simples, a tua casa tem que estar limpa, extremamente limpa, e quando o convidado chegar, você sirva a ele o que você tem de melhor na sua casa. E eu cresci fazendo isso e eu faço isso até hoje. Isso é não ver. Eu lembro quando eu trabalhava com vendas, tinha gente que eu ia vender, mal me dava água. Ixi. Ah, sim, muito. E ainda é assim até hoje, viu? A gente vê isso. A gente veio da área E Deus que me comercial. perdoe, parece que quanto mais dinheiro, não estou falando mal de rico, tá? Sim. Mas parece rico que eu falo, esse não rico que já vem, né? Esse que com o tempo fica. Parece que é pior. Parece que não sabe? Não desprende, né? E eu falo, gente, né? Uma água, não.
Não custa. E já passei muito isso. Nem um café, nem uma água, é uma coisa horrorosa. Que bom que isso tá mudando um pouco hoje. A gente já sai com as nossas garrafinhas para não passar meu por amor, isso. eu entro dentro do meu carro, você mexer no meu porta-mala, é capaz de deixar um corpo lá dentro. De tanta coisa que tem dentro. Sapato, perfume, tudo, sabe? Leva o guarda-roupa. Levo, porque São Paulo você pega 5 estações do ano, né, amor? Sim. Sol, chuva, vento, neve, terremoto, tsunami, você não é assim? Tudo. Aí chove, você precisa de um bote, é uma coisa assim. Boa, eu vou colocar um bote agora no carro. Mas porque chove, sobe a água. Ô Paulo, como que é ser um homem de salto alto como profissional? Como que você encara isso hoje? Tranquilamente? Olha, desde o primeiro dia, Vi. Sem pretensão nenhuma, sem ego nenhum. De verdade, eu tô falando com peito aberto, como eu sempre fui. Nenhuma. E eu não sabia, eu nunca tinha colocado um salto na vida antes. Nunca. Fui colocar na televisão. E aí virou marca, eu me tornei o primeiro apresentador, isso é fato, né? Tenho isso documentado, no mundo de salto alto. Até então não tinha. Hoje tem já outras pessoas que me copiam, né? Que fazem isso, que se espelharam. E eu acho legal isso, sabe? Sim. Eu acho louvável isso. Acho que aquilo que é positivo tem que copiar mesmo. É copiar que eu falo sem perder a singularidade. Eu não gosto de cópia. Eu não sou cópia. Eu mantenho, deixo as pessoas perceberem a minha singularidade mesmo. Porque eu aprendi isso de pai e mãe. Quando eu desenvolvi a doença que eu pensei em me matar 5 vezes, e ninguém sabia disso, estava programado, foi quando eu deixei de seguir a minha essência para seguir a essência dos outros. Aí eu comecei a desenvolver uma doença física no corpo. E quanto mais raiva eu sentia, mais ódio eu sentia, mais ela crescia. Ela se alimentava da minha vibração. E eu comecei a ficar doente, a ponto de eu não falar. Eu chegava nos lugares, eu baixava o tom, com medo do outro achar que eu estou falando alto. E eu comecei a enlouquecer, eu quase pirei mesmo. E aí fora que eu falei, não. Que foi nessa passagem que eu até te perguntar. Minha avó, ela falou, nunca deixe de ser você por ninguém. Foi exatamente. Em 2017 você passou por esse processo foi o ápice. De síndrome, depressão, suicídio, até possibilidade de suicídio. 5 vezes eu pensei. Nossa. 5 vezes. O que Como me manteve... Como você conseguiu sair? Primeiro foi, então, eu lembrei muito da minha avó materna. Ela já era falecida. E todas as vezes, é doido isso, né? Todas as vezes que eu pensava, eu sonhava com ela de madrugada. Toda vez que você pensava em se suicidar. Ela falava, não faça. Não faça porque você está no caminho certo. Se fosse fácil, tinha alguma coisa errada. E aquilo e era incrível, assim. Vinha mesmo. Vinha e aquilo te fortalecia, assim. E eu falava, meu Deus, eu sempre fui muito religioso, né? Eu venho de família católica, hoje eu sou espírita, não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Mas eu sempre fui cristão, na palavra cristão do não julgamento. Lógico que a gente julga. Eu não sou uma pessoa de carne e osso. Eu tomo banho, né? Eu uso banheiro como todo mundo. Eu tenho que ir médico como todo mundo, né? Eu tenho ranço, a gente tem. Isso é normal. Eu sou uma pessoa normal. Desculpa. Só que todo esse ranço de julgamento por isso que muitas vezes parece que é ego, sabe? Mas não é ego. Quando você já começa a ir para um grau, de espiritualidade mais elevada, o que é fútil se torna inútil. É bem isso. Eu uso muito essa frase, é uma frase minha, e é bem verdade isso. Então é assim, ok, você acha isso de mim? Respeito, é a tua opinião. Que interessante o teu ponto de... Né? Não me atinge mais. Porque eu comi raiz de grama por causa disso. Eu fui até o inferno e voltei, sozinho. Então hoje eu não admito mais. Pode me chamar do que você quiser, pode falar o que você quiser. Ok, tá tudo certo. Espaço tem para todo mundo, mercado tem para todo mundo. E eu falo, só fica quem é bom. Claro. E eu aprendi a ver que eu sou bom naquilo que eu faço. Porque eu faço com o peito aberto, você me entende? Então não tem como dar errado. Tanto que eu tô no ar há 10 anos, né? Que eu posso dizer que você faz com uma elegância que eu obrigado, fiquei... obrigado. Nossa, eu fiquei ali, eu assistindo os seus vídeos, né, no YouTube, na TV, eu falei, meu Deus do E céu, é tudo que natural, elegante. você sabia? Maravilhoso. Nada de pose. Eu faço. Todas as vezes que eu faço foto, que eu faço pose, a Andrômeda tem vários amigos que sabem disso, dá ruim. Eu faço uma pose e a foto sai uma caca. E aí, como publicitário, né? Aí eu fiz as minhas poses, estudei, fiz faculdade. Por questão minha mesmo, não é por diploma ego.
Estudei porque eu quis, né? E aí, todas as vezes que eu trabalho e eu faço, lógico que eu tenho roteiro, eu sou muito britânico com as coisas. Quem já foi no meu backstage sabe. Eu sou extremamente chato em dia de gravação. Tanto que a minha última gravação dessa vez eu falei, antes de gravar, porque eu já tive uma antes, e aquilo que eu falei das pessoas não ter filtro. Filtro e educação. Elas não têm respeito pelo outro, por nada. E é o meu trabalho. E aí, nessa última gravação, eu cheguei, antes de gravar, eu peguei o microfone. Meu marido falou, você não vai falar. Falar não pra Ariano, amor. Não fala. Falei, pois eu vou falar, do meu jeito, mas eu vou. Tinha muitos convidados, eu falei, eu vou pedir, a gente vai gravar. São 6 gravações. E eu vou pedir, por favor, que a hora que o meu diretor falar gravando, eu gostaria que todos desligassem o celular, ou põe no silencioso, ou põe na bolsa, porque a última gravação foi desagradável, eu tenho que parar no meio da gravação com o convidado para pedir para vocês falarem baixo. O recado já foi dado. Então, nessa hora, a minha simpatia já não é tão simpática. Eu não me torno grosso, mas é o meu trabalho. Eu tenho convidados ali, eu tenho patrocinadores ali, que investem o suor deles, a empresa deles, a marca deles para o meu trabalho. Então, o mínimo que eles merecem de mim é o meu respeito. Claro. E eu fui criado assim. E hoje você não vê mais isso. Aí acaba virando ego. Então, por isso que eu disse aquilo, fico grato pelos elogios. Aí eu entendi que eu tenho que ser o mais natural possível. Eu cheguei aqui embaixo, já fiquei colega lá da Amor, já dei beijo com o Uber, já estava vindo, já fiz foto com o Uber já me conheceu. Tem que ser assim. As pessoas precisam disso. Não, e o pessoal daqui são todos maravilhosos, Paulo, não, de verdade. E agora que você contou... De uma educação foi. A gente não é média, não. Você pode perguntar. Vamos lá. É verdade. Eles me trataram muito bem. Eu já cheguei esbaforido e correndo. Eu falei, tem que gravar, tal. Então, eu acho que falta mais isso hoje em dia. Sabe? Ser mais ser mesmo, de verdade. Não é filtro. Sim. Então, tudo que eu faço é natural. É vida real. Eu não faço pose. Quando eu gravo, eu danço, é aquele meu jeito, não é caras e bocas. As minhas gravações, eu não sigo o texto pronto, eu não gosto. Quem já foi sabe. Falou gravando e aí flui. Daí você incorpora. Por isso que o público gosta. Porque do jeito que eu sou aqui, eu sou lá. Sim. Maravilhoso. Brinco com a equipe, falo palavrão, sabe? Faz não palavrão pesado. Sabe? Para descontrair, né? Para deixar as coisas leves. Paulo, a gente... Ficaria aqui horas e horas, a gente daqui saindo vai conversar, mas para a gente finalizar, fala para o nosso público aqui algo, compartilha com o nosso público algo que é para tocar no coração deles de tudo isso que a gente falou. Gratidão. Para mim é uma palavra que eu vejo muito nas minhas redes sociais, não existe mais. E a coisa desce do pedestal, de verdade. Desça. Deixa as pessoas te colocarem nele, não se coloque. Porque não funciona. Hoje, as pessoas mais prósperas no mundo inteiro que eu já li, que eu estudei, que eu conheço, que eu entendi o perfil, elas só crescem quando elas fazem pelos outros. E eu aprendi isso. Eu gero muitas conexões para muita gente. Eu abro muita porta. Arreganho para muita gente. E aí você vai vendo, aí você vai selecionando. Não é que você faz com a mão esperando, não é isso. Mas se você faz assim, você tá... Não. Eu faço porque eu quis. Ninguém pôs uma arma na minha cabeça e falou, vá e faça. Mas eu aprendi com os meus avós, com a história de vida deles com a minha mãe, e com as pessoas mais ricas que eu conheço, de poder, de riqueza mesmo, de dinheiro. Sempre está gerando uma conexão. Elas nunca pensam nelas só. Te gerei isso, mas tem um valor agregado. Uma hora eu vou te cobrar isso, uma hora vem. E eu acho que é assim que tem que ser. Acho que uma mão lava a outra. Então, o que eu falo para as pessoas é, vivam mais o momento presente. Cada dia que passa as pessoas estão adoecendo mais. Elas vomitam o que está interno no outro. Ainda mais com rede social. E não é assim. Hoje tem leis para isso. Você não pode falar nas redes o que você quer. Você não pode humilhar as pessoas. Não só na rede social, falando de modo geral. Então, viva a gratidão na palavra gratidão. Não é o hashtag gratidão e vira as costas. Um mendigo na rua não tem o que comer, você passa perto e não parar. Um cachorrinho na rua, você passa perto e finge que não está vendo. Não estou falando isso para ser bonzinho, santo aqui não. É que eu faço isso. Eu toda semana enfio meu carro no meio de
lugares mais simples. E eu sempre faço. Faz pelo Uma, outro. porque eu não sei o meu dia de amanhã. E eu acho que o que você está falando, assim, o melhor que a gente A pode doar para empatia, alguém... sabe? De faz o- pelo outro, gera conexão, vamos crescer todo mundo. É o melhor que a gente pode doar para alguém é o nosso tempo, É né? isso. Antes de uma coisa, de algo, é E o saber tempo. respirar, sabe? Sim. O respirar mesmo, você vê, eu vim aqui hoje, foi um tumulto. Sim. Mas eu vim ali, eu já acalmei, eu falei, não, deixa eu me equilibrar, estou indo para um podcast, estou sendo convidado, a minha vibração tem que estar melhor possível ali. Sim. Entendeu? Porque é um carinho. Lembra aquilo que eu falei da educação? Vocês me abriram uma porta. Então, nada mais justo do que eu retribua com o meu melhor. Então, Entendeu? Só temos a agradecer. Então é isso, gente, sabe? Viver o Lindo. momento presente, sabe? Mesmo desacelere, sabe? Calma, Respira, porque né? o tempo não vai parar para te agradar, amor. Tudo, a Terra não vai parar o eixo dela. Opa, peraí, que ela tá dando piti ou ele tá... Não. Então desacelera, começa a usar mais do intelecto. Eu acho que é isso. Gratidão, então. Obrigado, viu? meu amor. Muito Obrigado, obrigada, Paulo. meninas. Obrigadíssimo. Como que as pessoas te acham nas redes? Como que elas fazem para conseguir assistir os seus... Seu programa. Seu programa. Passa São Paulo todas as quartas-feiras, às 23 horas. Agora o programa tá com 1 hora. Adoro. Antes era de meia hora, agora tá com 1. Agora acho que vai mudar. Como passou para 1 hora, eu não me recordo, me perdoe a minha equipe que sabe, mas eu acho que vai mudar a data. Eu não sei se vão manter, mas nas redes A tem. gente Nas redes episódio tem. pras pessoas Então, São Paulo geralmente passa às quartas-feiras, britanicamente às 23 horas em ponto. Reprise aos domingos no canal 9 da NET TV. É televisão, tá, gente? Vivo 8. Aí tem mais 4 emissoras. Aí não vou falar todas, Não, a gente já estourou o coloca tempo. tudo. Mas são várias. A gente está tentando voltar para uma outra... vamos voltar para uma outra grande. Já está tudo certo lá, só estou vendo a parte contratual e a liberação do horário da grade. Porque eles têm um e eu não quero, eu quero o outro. Então tá nesse... Mas logo, logo flui, Essa né? negociação. E pelas redes sociais, programa The One, de O1. E o meu Insta pessoal, tem que mandar a solicitação lá, tá, gente? Que é privado. É Paulo Fonseca Real. E ali acha. E no canal YouTube, programa The One Oficial. Sensacional, Paulo. Sim. Obrigado, muito viu? obrigada. Muito obrigado por você pela estar oportunidade. aqui conosco. Muito obrigada a vocês É uma que delícia, estiveram... né, gente? Tem que pedir pra delícia. subir pra 1 hora, pra 2 horas, pra 3 horas, pra gente Pois falar. a gente Pois vai... tem muita história para contar. Não é? Com certeza. A gente vai voltar aí com mais histórias, com certeza. Mas então, delícia, obrigado, viu, mesmo de coração, agradeço pelo carinho, vocês são fabulosas. Nós que Muito agradecemos. O trabalho que vocês Obrigada. fazem também, por isso que eu vim. Obrigadíssimo. Né? Então tem que ter essa conexão, mas pensa isso, sigam ela, siga lá no podcast, vamos seguir, vamos compartilhar, vamos divulgar. Maravilhoso. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada Obrigado, por você viu? estar aqui conosco, Paulo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. E se você Muito ainda não obrigado. está inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve no canal do Paulo. Sininho, gente, põe lá o Tudo. like, curtidinha, beijinho, joga um pix também, a gente aceita. Pode pôr tudo. Maravilhoso. E até o Obrigado. próximo episódio. Muito Até. obrigada. Até o Obrigada, próximo Paulo. episódio. Delícia, né, Obrigada. gente? Adorei, viu?